E aí galera, hoje eu queria continuar um pouquinho sobre o que a gente estava falando ontem, esse aplicativo de formato que eu tinha comentado, que é o Pensamentos Pensantes, esse nome meio simples, meio brincalhão, mas eu acho legal, que é um tentativo de formato mais livre, mais freestyle, sem um roteiro, e é difícil de fazer, porque tem que desenvolver um tema durante uma câmera ligada para tentar o mínimo de corte, o mínimo de edição, e é um desafio interessante. E onde a gente estava falando um pouco sobre criação, e eu coloquei criação como um ato revolucionário, e é uma coisa que eu acredito muito, da criação como uma forma de expressão, não como uma tentativa igual a gente vê hoje de fama, de sucesso, busca de seguidores, mas quando você cria, não para o outro, mas para si próprio. O outro por acaso está ali, por acaso é seu público, mas não a criação como uma tentativa de agradar o público, mas uma tentativa de agradar a si próprio e de fazer um bem para si próprio. Porque a gente tem esse pensamento muito passivo de simplesmente consumir e a gente não faz nada com aquele conteúdo, então é como se a gente se alimentasse muito e não praticasse um exercício físico, ou seja, aquela energia fica retida ali dentro da gente e no nosso corpo gera gordura e na nossa mente gera ansiedade, depressão, frustração. Não falando que essas coisas vêm somente por causa disso, mas eu acredito fielmente que esse hábito de consumo extremamente não pensado, extremamente passivo, acaba que gera essa gordura mental, esse peso mental. Porque às vezes a gente não está tirando isso da cabeça para nada. E às vezes tanta coisa que a gente consome, a gente não consegue conversar com as pessoas sobre tudo e tirar todos os nossos sentimentos. As pessoas também têm seus afazeres, seus amigos têm as outras coisas, têm a vida deles para seguir. E quando a gente coloca isso de forma a expressar, vamos colocar a palavra arte, quando a gente produz algo, a gente está pelo menos descarregando mentalmente aquelas coisas e isso pode gerar coisas bonitas para o mundo, mas principalmente fazer um bem para si próprio. Hoje eu estava... O que eu coloquei como título hoje que eu queria desenvolver nesse episódio é um evento que aconteceu comigo, porque eu estou tentando ler o livro Mito de Sísifo, do Albert Camus, e é um livro que para mim tem sido bem difícil, está sendo uma leitura muito carregada, porque os primeiros páginas dele tratam de um assunto muito complicado, muito difícil de ser tratado, e ele trata de forma muito bonita, mas ainda assim é um assunto delicado, não deixa, a forma não muda o conteúdo, porque ele trata nas primeiras páginas do livro a respeito do suicídio. Então é um tema muito delicado de ser tratado. E principalmente eu não tenho entendido muito o que ele coloca ali nas páginas e fui buscar informação para poder entender. E quando a gente não entende, a gente vai atrás para poder entender. E quando eu fui buscar, eu encontrei um canal que trouxe uma explicação bem densa, 6 episódios sobre o livro. E no primeiro episódio, nos primeiros 2 minutos, o autor desse vídeo coloca assim... O livro, né, a gente vai fazer uma análise do livro, do Albert Camus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é um livro muito denso, mas eu acho que ele pode trazer várias reflexões interessantes. Esse não é um livro muito denso, me deu um choque de realidade, porque para mim estava sendo um livro muito denso, estava sendo um livro muito difícil. Então, ver que alguém tem essa facilidade com aquele conteúdo e a pessoa, no caso eu, não ter a facilidade, me fez pensar sobre o tema da criação. Porque sempre vai existir alguém que é melhor que você. Sempre vai ter alguma pessoa que já leu mais livros, sempre vai ter uma pessoa que já assistiu mais filmes, sempre vai ter uma pessoa com mais cultura, mais desenvoltura para falar, mais desenvoltura para criar. Entendeu a linha de raciocínio? É que se você deixar
de criar por causa que um outro pode ser melhor que você perde uma oportunidade de ser melhor consigo próprio. Porque sempre vai existir alguém que tenha mais caminhada que você em qualquer área de sua vida. Mas será que você precisa se abandonar seus planos, abandonar seus projetos por causa que existe alguém que é melhor que você? Entendeu? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Então, acho que hoje eu não consigo desenvolver um pensamento muito mais longo que isso, mas para mim é muito importante. Não é porque que você não é o melhor no que você está fazendo hoje que você não deva fazer. Por dois motivos. Porque para se tornar o melhor em algo, você tem que ter horas de prática naquilo, e quando você começar, você obviamente não vai ser o melhor. E segundo, que mesmo se você nunca se torne o melhor, se torne o melhor naquilo para você, porque isso vai fazer muito bem para a pessoa que você quer se tornar. E é isso. Hoje o pensamento foi sobre isso. Se achou interessante, comenta aí um pensamento para complementar o tema. É isso. Fui.